E o Jornal da Manhã então volta a falar sobre economia, afinal saíram os dados da atividade do comércio em outubro. Hora da nossa conversa ao vivo com a Denise Campos de Toledo. Denise, resultado esperado? Não, melhor que esperado, viu, Adriana? Nós temos uma notícia bem positiva em relação ao comércio. Surpreendeu porque a gente já tinha tido um ajuste no valor do auxílio emergencial. A gente sabe que o auxílio emergencial foi fundamental para a retomada da atividade econômica. As vendas do varejo no mês de outubro avançaram 0,9% em relação ao mês anterior e 8,3% sobre outubro do ano passado. O mercado falava de 0,1%, os mais otimistas 0,7%, e aí veio 0,9% de expansão. É a sexta taxa positiva do comércio. No acumulado do ano, cresceu 0,9%, depois de ter ficado estável no mês de setembro, não é? E no acumulado em 12 meses ficou em 1,3% a expansão. Já quando a gente pega o varejo ampliado, se tem uma variação aí no mês de 2,1%, também acima das expectativas do mercado, na comparação anual, 6%. Veículos e peças que alavancaram mais, o crescimento de material de construção foi um pouco menos, mas é um segmento que já vinha registrando anteriormente dados muito positivos. Então a gente vê que o comércio, que tinha recuperado já toda a perda daquela fase pior da pandemia, no mês de abril, agora não, agora está tendo um crescimento efetivo mesmo. Então, retornou ao período pré-pandemia e segue em recuperação. Comércio que já vinha em recuperação no ano passado. Então, eu acho que uma sinalização muito importante, comércio acaba ativando a indústria, gerando uma movimentação maior, e a expectativa é agora quanto à virada do ano, depois que o auxílio emergencial acabar mesmo, mas por enquanto dados muito positivos, e o que alavancou esse desempenho melhor foi o setor de hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas, com uma taxa positiva muito favorável, 7,3%. Então o comércio foi a boa notícia de hoje, né? Já se esperava uma acomodação que não aconteceu. Que bom, Denise. Olha, a gente falava agora há pouco aqui também no Jornal da Manhã sobre o Copom, que manteve a taxa básica em 2% de juros, mas indicou mudança na política dos juros. O que pode mudar e que repercussão isso causa no mercado, Denise? Conta pra gente. Olha, Adriana, no comunicado que veio junto com essa decisão de manter a Selic em 2%, o Banco Central mudou o tom. Ele sempre falava daquela possibilidade de algum corte adicional dos juros, o espaço remanescente de utilização da política monetária. Ele tirou essa parte do comunicado, não é? Porque sempre ele mantém algumas indicações. Dessa vez saiu, e aí a questão do forward guidance, que é aquele estímulo que vem sendo dado através de política monetária para a retomada da atividade, que é se ter uma certa leniência com relação à inflação, não permitindo, claro, que ela comprometa a meta inflacionária, mas mantendo os juros, pensando no estímulo à atividade econômica. E agora o Banco Central destaca muito a necessidade de uma convergência das projeções para a meta em 2021, também em 2022, e o Banco Central já trabalha com a possibilidade de isso não ocorrer. Então, as condições para manutenção de juros baixos podem não ser atendidas num prazo relativamente curto, né? Então, isso reforça aquela expectativa que o mercado já tinha, de aumento da Selic no ano que vem, só que o tom do posicionamento do Banco Central pode aumentar a projeção da Selic para o ano que vem. A projeção média do relatório Focus, que saiu na segunda-feira, estava em 3%, agora o mercado já fala em 3,75%, Selic no final do ano que vem. Não é nada explosivo, mas é preciso considerar, inclusive, que nós temos uma taxa básica bem negativa. A inflação subiu bastante nos últimos meses, a projeção é que feche esse ano acima de 4,2%, e nós estamos com a Selic em 2%. Então, a curva de juros já vinha embutindo essa pressão de inflação, e mais do que isso, tem um outro ponto que foi ressaltado pelo Banco Central, que são as incertezas fiscais. Isso a gente tem falado muito, batido muito nessa tecla, parece uma coisa repetitiva, mas é isso, o governo não consegue definir um cenário mais positivo, mais favorável, né, que traga otimismo para o mercado em relação à gestão das finanças. Nós tivemos a divulgação da PEC emergencial nesta semana, do novo relatório, e ele frustrou em termos do que se espera de economia de gastos. Propõe alguma coisa agora em torno de 450 milhões, e antes se previa uma economia da ordem de 25 bilhões. Então mudou muito. Esse relatório só foi melhor aceito porque na véspera tinha saído aí alguns documentos que falavam da possibilidade de se tentar flexibilizar o teto de gastos. Então há muitas dúvidas quanto à capacidade de o governo executar o orçamento do ano que vem sem ter dificuldades para cumprir o teto de gastos, e ainda não passa um convencimento aí de que
o Renda Cidadão, o Renda Brasil, ficou de lado mesmo, que o presidente Bolsonaro tem efetivamente desistido de criar um programa social com o carimbo dele, inclusive para sustentar a popularidade, para ter impacto social melhor do que o Bolsa Família. Então a situação ainda está muito em aberto, o Banco Central chamou atenção para isso, então a tendência é essa. Agora fica dado o recado de que o Banco Central admite sim que os juros devem subir a partir do ano que vem.